oportunidade, persistência, musicalidade. Tais substantivos traduzem o mesmo significado quando o assunto é ter acompanhado ou participado de alguma banda independente entre as décadas de 80 e 90 em Belém do Pará. Força de vontade. A época em questão é referência de um estilo musical que ganhou força cultural, social e poética, o rock. Um movimento que ajudou a despertar criticidade e reflexão na sociedade. O rock independente, no final dos anos 80 e início dos anos 90, na cidade de Belém do Pará, foi precursor de um movimento tido como memorável para todos que participaram de alguma forma dos diversos grupos que fervilhavam na cidade. A cena musical que se vive atualmente carrega consigo a herança da ascensão do rock em Belém, pelo fato de ter sido a época que consagrou bandas que lutavam por si, mostrando seus trabalhos em festivais independentes, organizados em locais públicos pela cidade, das mais diversas formas possíveis, cativando assim um público fiel. As dificuldades que as bandas enfrentavam para divulgar seu trabalho deu significado e valor às suas publicações, o que é tratado até hoje como icônico. No final dos anos 70, surgiu no mundo um movimento chamado punk rock que se opunha ao que estava acontecendo com o rock no mundo naquele momento, né? E em 83, duas bandas, filhas de outro movimento que o punk rock se opunha, que era o pessoal do hard rock e do rock progressivo, que é o Slayer, né, o Iron Maiden, algumas bandas vindo desse segmento. Em 83, o Slayer gravou um disco que passou a ser as linhas que iam dimensionar o rock no mundo para a década de 80. Essa explosão aqui, ela nada mais é do que já um reflexo um pouco atrasado até do que foi o rock nacional, né, em 85 e tal. Então foi todo... Aqui chegava mais tarde. Foi o momento político que o Brasil vivia de abertura. O rock, por ser rebeldia, por ser contestação, o rock assumiu aquele papel naquele momento. Então o Rock in Rio e todo aquele movimento, as bandas, o auge das bandas, né? Iron Maiden, Whitesnake, Queen, AC/DC, Judas, Cross, Então essas bandas todas estavam estouradas no mundo inteiro. E quando houve quando o Brasil se abriu politicamente, junto veio o rock, né? A reboque. Eu acredito que em 86, 87, por aí, teve o primeiro boom do rock nacional. Então começaram a explodir bandas como aquelas bandas de Brasília, né? Capital Inicial, o Legião Urbana, o Paralamas do Sucesso, o Traje a Rigor do Rio de Janeiro, de São Paulo vinha Ira, Titãs. Cara, era um cenário bem legal, assim, que tava a explosão da época. Bom, DNA, Morpheus, Insolência Pública, tocava em rádio, né? A gente conseguiu tocar em rádio, emplacar música em rádio. Mas no começo, nessa época, quando o rock estava no auge, a mídia procurava a gente, cara. Também. A gente deu entrevista, olha, saiu no cartaz do Liberal, né? Falou, nossa banda. Fora as outras bandas também que saíram, né? O Liberal vinha atrás, Diário vinha atrás, Rádio vinha atrás, revista. Porra, eu fui dar entrevista no show do programa do Carlos Santos. Foste dar entrevista no programa do Thompson Mota. Te lembra? Que seja programas... Quem é a banda? É o Sidney, o Alexandre, o Bruno, o Mauro, não sei o que. Vocês tocam metal, né? Pô, dei entrevista sem censura. Metal na banda. Programa popularzão mesmo, mesmo. Os caras sem censura botavam na pauta, entendeu? Então a mídia procurava, essa grande mídia hoje que não procura o rock, procurava a gente porque estava no auge, entendeu? Na época, a grande mídia era uma coisa que estava bem distante da gente, né? Então nós procurávamos alternativas. Uma delas era os fanzines, que vários de nós faziam. Como era feito o fanzine? Tá? Que é um Merrime. Ele escrevia para as bandas mandavam material, ou então era feito contato entre os fanzineiros de vários estados e outros países. Tá? Então eles mandavam o material aqui, né, para a galera do Merrime. Eram colecionadas as fotos, os logotipos colocados, tá? Os anúncios, tá? De flyers, aqueles flyers que a gente mandava por carta, né?
colocava todos os anúncios e fazia a diagramação, toda manual e máquina de datilografia Xerox. Então a gente tem aqui, tá, o primeiro cine em Belém foi o Inferno Verde, era feito de maneira bem artesanal mesmo. Aqui nós temos em Belém um histórico de ter o primeiro fanzine desde o primeiro número em offset, que é o Metal Guardian. Aqui o primeiro cartaz do primeiro show do Ratos do Porão em Belém. Aqui cartaz de bandas locais. Bem aqui eu posso mostrar para vocês release do Morpheus no Japão, de uma banda paraense, tá? Lançado no Japão, em fanzine japonês, tá? Aqui é material de divulgação do DNA, né? Então, o release em inglês ia para casa do Fernando, que era o vocalista da banda, que sabia falar melhor inglês, tá? E o release em português ia para minha casa. A gente fazia 2 releases, um para o Brasil e outro para o exterior. E assim a gente era conhecido no mundo inteiro, dentro desse grupo social. Isso também acabou dando origem aos programas especializados de heavy metal do início da década de 90, como o programa Peso Pesado, que funcionava na rádio Belém FM, que era uma rádio local e que se transformou na época basicamente na rádio rock de Belém. Na época, as coisas eram bem mais difíceis que hoje. Primeiro, não existia estúdios de ensaio. Para uma banda ensaiar, ela tinha que se juntar com outra. Às vezes fazer um mutirão de 3, 4 bandas. Aí era assim, uma banda dava a casa, a outra banda dava as guitarras e a outra banda dava a bateria, era mais ou menos assim. A dificuldade hoje é muito grande. Nós mesmos íamos atrás do local do show, nós íamos tirar licença no ECAD, onde fosse necessário. A gente ia correr atrás da divulgação da mídia, correr atrás da aparelhagem, enfim. Nós fazíamos tudo, cara. A gente não ficava acomodado esperando alguém convidar a gente para um festival, para um grande evento. Nós mesmos tomávamos a atitude para produzir o evento. Nós não tínhamos acesso a instrumentos musicais. Era caríssimo, velho. Como eu já falei aqui, para você comprar um instrumento musical, você tinha que desembolsar o equivalente hoje a uns 5 a 8 mil reais. E não era um instrumento de alta qualidade. Então você imagina que não era qualquer um que podia, né, ter acesso a um instrumento bom. Você tinha dificuldade para conseguir os locais para tocar. Porque o rock sempre teve esse problema. E também, outra coisa importante, nós não tínhamos acesso a vídeos das nossas bandas prediletas. Você só via o cara do Led Zeppelin na revistinha, velho. Você via o cara lá, o cara do Led assim, outro assim, porra. Aí você ficava imaginando, esse cara tocando, ele deve tocar pra caralho, porque o disco deles é demais e tal. Bom, hoje em dia, a gente já tem uma cena muito forte aqui no Pará. Na verdade, não é de hoje não, desde os anos 80, né? Com bandas como Mosaico de Ravenna, Criado Mudo, aí, outras bandas como o próprio Delinquentes, nessa área já do hardcore, né? Então, nosso cenário, ele é muito bem conceituado, ele é muito bem estruturado no sentido de que nós temos uma amostragem muito grande de bandas em vários estilos, né? Estilos esses que foram surgindo a partir da quebração, ali pelo meados dos anos 80, do próprio metal, que se dividiam em power, em thrash metal, white metal, black metal e o caralho metal. Então, isso aí, se por um lado criou vários estilos, por outro lado também dividiu um pouco o público. Peguei uma coletânea chamada Sub, aí mandei carta, vim corresponder e vim saber que tinha uma cena aqui engajada, aqui tinha banda. Aí certo dia o pessoal do Delinquente ensaiava na rua de casa, né? Mas os caras passando, aí eu chamei pra me saber como era que eu me formava, pra me participar. Aí fiquei sabendo que tinha um Desesperado, né? Que foi o Delinquente. Aí veio o Baby Lord e em cima veio outras bandas. Nessa época o Solência era a banda principal da cena. Só que os caras não eram muito engajados, só era música musical. E eu já comecei a me turmar com o pessoal que era mais engajado com o movimento mesmo, que participava. Fazia reuniões, passeata,
Aí fazia encontros em praça pública que tinha shows, sempre com algum ato. Curitiba Nuclear pra quê? Que era sobre Hiroshima Nagasaki. Eu tinha o 1º de maio, que era contra o Dia do Trabalhador, né? Que não era um dia de festa, tinha todo um engajamento. A gente mandava carta, né? E mandava fãzinha da época a pessoa fazia, mandava fita demo das bandas e ficava nisso. Aí algumas bandas saíram para tocar fora, encontros punk, né, principalmente. E a gente chegou a fazer que foi o Grito Punk, em 91, trouxemos umas bandas de fora. Aí teve um engajamento, teve passeata, para pegar o pessoal que engrossou mais, né, o movimento. Na realidade, eu acho que a maioria do tempo, assim, das apresentações das bandas eram independentes, cara. Nesse momento, o Teatro Valdemar Henrique abriu as portas para isso, democratizou um pouco essa questão da música dentro das salas de espetáculo. E essas bandas, esses artistas aproveitaram e começaram a fazer shows lá, porque bastava solicitar a pauta, não precisava ter dinheiro, bastava solicitar a pauta e passava pelo conselho, o conselho aprovava a pauta e o artista então tinha um palco para tocar de graça, sem gastar nada. Um exemplo, daí quando abriram pauta, Valdemar Henrique, abriu pauta, podia a banda fazer inscrição de pauta. Então a gente começou, as bandas começaram a ver, uma foi, a outra, daí acabava que as bandas, a gente já ficava, né, ia abrir, a gente tava lá para marcar os espaços. E tinha assim, e uma banda tocava, ia todo mundo para lá. Né? As outras bandas iam também assistir as outras bandas lá, e para o público mesmo, assim, normal, né? Agora, detalhe, tudo isso nada assim arquitetado. Era muito mais de espontâneo, né? Era uma coisa muito mais espontânea que rolava. Assim, é muito interessante isso daí. Sem contar também a questão da diversidade das bandas, né? Não existia só banda de metal, metal, pop, blues, progressivo, né? Tinha de tudo. Tinha muita banda e não era só um estilo, entendeu? Mesmo dentro do estilo do metal, as bandas não eram parecidas. E sem contar que cada uma tinha um estilo próprio. Quando tinha festival, misturava todo mundo. É isso aí. E não tinha problema, entendeu? Não tinha essa segregação, era tudo junto. Não vou pra esse show porque é de metal, não pra esse show porque é de pop. Era aberto até por inteligência, reunia todo mundo. Público maior. Maior, né? Público maior. Todo mundo se dava bem, todo mundo se confraternizava numa boa, entendeu? Teve também em Belém o fenômeno do agregamento, né? A Praça da República virou um grande local onde as pessoas que gostavam desse tipo de música se encontravam, né? Então aquilo começou a virar um símbolo. Todo fim de semana, todos os domingos, o pessoal que gostava de rock, que gostava de uma música um pouco mais fora do circuito, iam lá se encontrar. Era um encontro dos camisas pretas, né? Que se falava na época. Também é importante perceber que o companheirismo que existia entre as bandas, principalmente no que diz respeito aos shows que tinha no Valdemar Henrique, né? Que bandas de punk rock tocando com bandas de pop rock, banda de heavy metal tocando com bandas de punk rock, então tudo era misturado e tudo acontecia na maior normalidade e sempre com públicos muito grandes, né? Apesar de que as bandas de heavy metal da época, com a sua organização, com a sua divulgação muito através dessa mídia underground dos fanzines, conseguiam atrair públicos assim significativos, né? Quando a gente conseguiu que a Cultura fizesse um programa de rádio, que a RBA colocasse um programa de rádio também, foi aí que deu um up maior nos anos 90. Quando a gente conseguiu vir para o centro da cidade, como aqui, que teve os primeiros shows de heavy metal dos anos 90, antes do Valdemar Henrique, aqui no Centur, tá? E isso não é muito comentado, certo? Foi quando o metal veio para o centro da cidade que deu aquele upgrade que faltava para as bandas poderem ter um maior público, até para ter uma arrecadação. O Valdemar Henrique virou assim o templo do Belém tinha banda demais, virou uma espécie de templo da moçada do rock. E aí pintou-se a ideia de fazer um festival, né? Já que tinha banda demais. É quando surge o Rock 24 Horas, né? O 24 Horas ele teve 3 edições, né? Satisfeito.
3 edições. Sabe que o cara de idade nasceu através do Fernando Racine, né? Que o Racine falou, moleque, eu acho que tem mais de 100 bandas aqui em Belém, todo mundo quer pauta. Por que não for fazer um festival que dure 24 horas? Você lembra? Foi essa a ideia. Foi daí que o Racine montou esse negócio de rock 24 horas. O primeiro foi muito bom, o segundo foi muito bom e já bastante grande. Foi assim, imagina tu tocar na Praça da República, assim, pra, não sei, de repente 7, 8 mil pessoas, não sei se chegava a 10, mas a praça lotada de gente, tu via barracas, sabe, tinha gente acampando ali, então era uma coisa muito louca mesmo. E o terceiro, que era para ser o grande maioral, teve um problema. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Falta de segurança, coisas que podem acontecer até hoje. Inclusive, toda vez que vai ter show, assim, eu bato muito nessa tecla. Tem que ter segurança, galera. Principalmente local público. Como eu já estava ligado ao movimento, eu participei direto das 3 edições, né? Eu fazia a parte camisa do 24 horas. No último 24 horas que ocorreu lá na Praça Kennedy, que hoje é Porta Valdemar Henrique, eu estava com o stand montado assim a uns 20 metros distante do palco, né? E quando houve aquela loucura toda, a única coisa que sobrou em pé foi a minha barraca. Tudo foi quebrado, tudo. Nós não perdemos uma camisa, não perdemos um disco, que na reserva vendia vinil, vendia disco, vendia revista, nada, o pessoal não tocou em nada. Compensação, palco, camarim, coisa de comida, de bebida, parece que passou um furacão em cima. Houve aquela pancadaria, o pessoal de gangue, que disse que não tinha nada a ver com rock, desceu pra lá e resolveu fazer aquela confusão toda. Quando eu me dei por mim, aí começaram a voar garrafas para todo lado, e inclusive para cima do palco, e aí começou a maior confusão que eu já vi na minha vida no festival de rock. É uma coisa que fica marcada já no cenário do rock paraense, né? Tipo, é uma história que todo mundo conhece, nem que seja um terço, um mínimo assim da história, todo mundo conhece um pouco sobre isso. Mas o que eu mais conheço mesmo é a questão da confusão. Com a confusão que teve, né? Foi discriminado pra caramba. Aí quase todo mundo acabou, só restou algumas. Não dava pra contar no dedo as bandas. Aí foi uma época muito escrota já depois desse festival, que quase não tinha mais show na cidade. Se tivesse 2 ou 3 shows no ano era muito. Na época do Rock 24 Horas tinham 200 bandas de rock cadastradas na Secretaria de Cultura. E pós-Rock 24 Horas houve um enxugamento disso tudo, sobraram aí menos da metade dessas bandas, mas as que sobraram sobreviveram com muita dignidade e foram as que conseguiram, de certa forma, maior longevidade. Depois dessa história de 24 Horas, o movimento Belém entrou no marasmo, né? Até porque a imprensa falou mal, sabe, né? Foi uma loucura. O roqueiro, que era um cara discriminado, ficou mais discriminado ainda, né? Então ninguém conseguia espaço para tocar, não conseguia nada, sabe? Ficou. Até que o Jolly Joker lançou um CD, né? E aí, como eu conhecia todo mundo do Jolly, os meninos me chamaram para organizar um show de lançamento, né? E nesse show se pensou em convidar uma quantidade grande de banda. Nessa conversa, se terminou virando uma espécie de que a gente resolveu chamar de Rock 6 Horas, né? O mercado de São Brás, do lado esquerdo tinha um teatro, que era um teatro abandonado lá, que ninguém usava, um teatro que a acústica horrível. Nós conseguimos, na Secretaria de Cultura, usar o teatro e fizemos o festival, foi um sucesso, foi uma loucura, né? Porque como houve o Rock 24 Horas, nós chamamos de Rock 6 Horas, né? E realmente foi 6 horas de... O teatro cabe 1.000 pessoas, e na época que a gente olhava, tinha 1.000 pessoas lá dentro e tinha 4.000 fora daquela praça. A praça tinha muito mais gente, todo mundo cabia lá dentro. Essa história, nós terminamos fazendo 6 edições do Rock 6 Horas, né? E isso, o Rock 6 Horas, que pouca gente fala, ele foi responsável por
de novo, por apagar o rock 24 horas, pela cena de rock vir de novo à tona, sabe? Porque as bandas não pararam, continuava tendo banda, continuava tendo um monte de banda. Só que tava no marasmo, né? Então o Rock 6 Horas deu essa sacudida. O Ensaio Aberto, ele surge em 98, né? A loja tinha um espaço aí atrás que ninguém usava, e o Morfeu, que era uma banda que tinha uma grande força na época, pediu espaço para ensaiar, e a gente cedeu pro Morfeu ensaiar. O Morfeu também ensaiando, o pessoal entrava na loja, até porque a loja era muito rock and roll, a loja era tudo preta, isso aqui era só metal, era só cabeludo nessa loja aqui. Aí a galera entrava, escutava o som e queria lá ver quem tava tocando, né? Aí daí surgiu a ideia, a Clóvis teve uma ideia, falou assim, por que tu convida as bandas para ensaiar e abre, deixa o pessoal assistir o ensaio? Aí surge a ideia, ensaio aberto, né? No início não tinha nada, eram os equipamentos de ensaio mesmo que a banda trazia, né? Não tinha... Hoje não, hoje tá sofisticado, sabe? Hoje tem até mesa para gravar. A gente tem hoje ainda em atividade bandas dessa época como Delinquente, como Retaliator, e existe um ensaio da volta do grupo DNA, que é um grupo também muito importante da cena. A banda voltou, né? A gente estava um tempão parado, né? E o Mauro me ligava, vários anos ele tem me ligado, assim, pô, vamos formar a banda de novo. E eu sempre falava, não quero. E, enfim, tava metido em outros projetos aí também. E até que ano passado ele me convenceu, né? Convenceu todo mundo aqui. Nesse período, aqui na Rádio Cultura, foi criado um programa chamado Balanço do Rock. Era para ser uma sessão de 8 programas contando a história do rock. Dentro desses 8 programas foi reservado um espaço para musical, onde não se contaria história, sim se tocaria músicas. E lá eu fui convidado para fazer justamente essa parte musical do programa. E a gente começou tocando umas coisas lá e de repente começaram a surgir pedidos de bandas que a gente nem mesmo conhecia. E a fazer a pesquisa para atender esses ouvintes que pediam essas músicas, nós descobrimos que a maioria eram músicas de bandas paraenses. E aí como fazer para atender esses pedidos? Nós temos aqui um estúdio de gravação e então nós conversamos com a diretoria dentro de uma nova proposta do programa de começar a fazer a inclusão dessas bandas paraenses no programa através de gravações feitas aqui no próprio estúdio da rádio. Então o programa, o Balanço do Rock venceu a série de 8 programas e continuou já com uma nova visão, né, que seria amparar e ensinar a essas bandas como utilizar um estúdio de gravação. Com isso, nós ficaríamos com o tape para abastecer o programa e ter um momento assim de ineditismo, exclusividade, né? Durante toda essa trajetória do rock em Belém e no Pará, houve algumas pessoas assim que também nos ajudaram, né, a divulgar o nosso trabalho, a apoiar a cena. Alguns programas de rádio, né, alguns de televisão também, que eu posso destacar o programa do Laredo Neto, que tinha na Rádio Clube. Tem o programa Caravana do Delírio, né, do Castilho, que tocava muitas bandas paraenses, né, na época ali, meados dos anos 80, 86, 87. E o principal deles, que perdura até hoje, que é o Balanço do Rock. Esse merece todo o nosso respeito, toda a nossa gratidão, porque ao longo de todo esse tempo, são mais de 20 anos já de programa, o Balanço do Rock nunca deixou de apoiar a cena rock, não só a cena paraense, mas a cena rock de um modo geral. Um ano, 2 anos atrás, pelo menos na minha visão, cara, foi onde começou a abrir espaço para rolar bandas locais, né? Principalmente de metal e hardcore. E muitas bandas tiveram brecha, né? Que o Beto Fábio, principalmente o Beto Fábio e o Filipão, eles chamaram as bandas para gravar lá no estúdio, né? Que pouca gente sabe que as bandas podem até chegar lá e gravar, ninguém sabia disso. Tem até direito, porque é coisa do governo.
E eu vejo que na época, assim, show, tipo, o Altina Pimenta, era tudo em função por causa do balanço, rolava o som, a galera ia conhecendo e colava nos shows quando a galera fazia. Pra mim foi uma fase muito boa, assim, muito importante mesmo. Rola muito ao vivo, né? Rolava até uns ao vivo gravados, passando na TV. Pô, quem faz isso? Somente pra esses estilos aqui. Ninguém. E hoje em dia você tem acesso disso, você dá um clique ali na internet, você vê os shows mais raros dos caras em todos os momentos. Então a gente não tinha isso, a gente não sabia como é que o cara fazia aquela nota do rock and roll, essa meia nota que os caras usam para dar distorção, a gente não sabia como é que o cara faz. Que pra gente hoje em dia a gente tem essa certa facilidade, né? Pra fazer, colocar algumas coisas em prática. Até pra fazer girar o movimento, né? Porque antigamente era só na base da carta, demorava 2 meses para chegar. Hoje em dia, falando no Facebook com uma banda de lá de São Paulo ou de outro lugar, tipo, em segundos organiza alguma coisa, já troca uma ideia, coisa que a galera daqui de Belém, até porque a gente está muito longe, né? Nosso estado é muito difícil tu sair daqui, sair informação daqui, tipo, qualquer coisa. Ainda mais no rock, né? Que tem quase nenhum apoio, é muito difícil sair informação daqui. Então, tipo, hoje em dia a gente é meio que privilegiado essa questão de informação, né? Hoje em dia a gente tem a facilidade na internet, que é uma arma ao nosso favor, assim. De repente eu quero mostrar o som da minha banda, ou da banda de um amigo, eu mando o link lá. Tipo, ao mesmo tempo que é mais fácil, são até meio descartáveis. Tem um lado também que prejudica. Hoje não, tu escuta uma, não gosta, já passa, já descarta, não escuta. Mas eu acho que tem um lado maior positivo, assim, muito mais positivo, que é essa facilidade, que ajuda a fazer as coisas, assim. E as bandas desse novo movimento, elas não devem nada para as bandas de fora, cara. Para mim, eu acho, né, por exemplo, aí temos bandas, temos o Anubis, nós temos o Mitra, nós temos o All Steel Burns, né? Nós temos a Red Nightmare. Bem, se eu for parar aqui para enumerar, tem várias bandas aí que eu acho que já estão prontas para encarar o mercado fora aqui do nosso estado. Eu acho que as bandas precisam ter um pouco mais de arrojo. Eu sei que é arriscado, é difícil, eu sei porque eu já passei por isso. Mas se não tentar sair daqui, elas vão ficar por aqui, cara. Se naquele tempo era difícil, o pessoal foi à luta e conseguiu. Pô, porque... pois é, eu vou conseguir também, sabe? Algo que a gente sempre vai carregar das bandas antigas, na verdade, eu acho que sempre vai ser essa força de vontade, de querer fazer aquilo acontecer. Inspiração e motivação desse tempo. Isso, eu vou carregar isso, de ter essa força de vontade, de sempre continuar, de ver, poxa, se tá difícil, pô, antigamente era bem pior, cara, com certeza. Então, vamos lá batalhar que a gente vai conseguir, com certeza.